A paz do Senhor, meus santos e amados irmãos. É uma alegria estar aqui convosco mais uma vez e na qualidade de um oráculo de Deus para abençoar você, abençoar sua família com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor Jesus. Se você tem uma Bíblia em casa, eu convido você que leia juntamente comigo 2 versículos da erudita palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 14, versículos 1 e 2. Capítulo 14 de João, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele proferiu essas palavras não a Herodes. Jesus, ele proferiu essas palavras não a Pôncio Pilatos, que era governador em Israel, a mando do Império Romano. Jesus, ele não proferiu essas palavras aos sacerdotes do templo de Salomão. Jesus, ele não proferiu essas palavras aos escribas, aos esônios, aos herodianos. Não, Jesus, ele proferiu essas palavras do capítulo 14, versículo 1 e 2, que lemos nesta hora, aos seus discípulos. Ele proferiu essas palavras à sua igreja, aos apóstolos, tirando aqui Judas Iscariotes, que tinha saído do grupo dos 12 para trair a Jesus. Mas Jesus, ele fala essa palavra de confiança, essa palavra de certeza aos discípulos que ora estava com o coração turbado, estava com o coração cheio de preocupação, estavam com medo, estavam apavorados. E por que estavam apavorados? Porque a partir do capítulo 12 de João até o capítulo 13, Jesus, ele estava fazendo pronúncios de algumas coisas aos seus discípulos. Jesus alertou a sua igreja que ele seria traído. Jesus alertou aos seus discípulos que ele seria entregue aos homens para sofrer. Jesus falou aos seus discípulos que ele enfrentaria a morte, que ele morreria. Jesus falou que ele ressuscitaria, mas Jesus também falou que ele haveria de ir para o céu, a estar com o Pai. Então, depois dessas declarações de Cristo, os discípulos começaram a se desanimar. Eles ficaram preocupados. Ora, Cristo está falando a nós que um de nós aqui vai traí-lo. Vai trair aquele que só fez o bem a nós. Vai trair aquele que nos amou e amou até o fim. Vai trair aquele que foi proferido pelos profetas, que haveria de vir para dar a vida por muitos. Então, os discípulos, eles
tinha ouvido falar de Jesus, que ele também haveria de ser entregue aos homens para sofrimento. E ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem ruga, sem pecado, sem nenhuma mancha. Aquele Cordeiro que foi apresentado bem no princípio do seu ministério, aos 30 anos de idade, por João Batista, dizendo: eis aí o Cordeiro. Eu lhes apresento o Cordeiro do mundo, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falou, mas vai ser ferido, o pastor vai ser ferido. E por fim, eles tinham ouvido da boca de Jesus que ele, Cristo, haveria de morrer. E eles estavam preocupados. O nosso Messias, o ungido, o enviado de Deus, vai ser ferido, vai morrer e vai embora, e nós vamos ficar órfãos, nós vamos ficar à mercê da espada de Roma, nós vamos ficar ao léu. Eles estavam apavorados, eles estavam tristes, abatidos, desanimados. E eu me lembro de uma palavra que foi proferida pelo salmista, que disse: não temas as más notícias, mas o teu coração esteja em Deus, confiando. Confie em Deus, confie na boa palavra de Deus a teu respeito, confie na palavra de Deus que é enviada à tua família. Não tema as más notícias. E eu, vendo esses versículos aqui da palavra de Deus, estou vendo esse contexto que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas, até mesmo cristãos, estão apavorados, estão com medo, estão preocupados, estão agoniados. Tem pessoas que não estão dormindo direito, preocupados com o que virá amanhã. Se muitos aí anunciam dizendo que amanhã vai ser um dia de incerteza, que amanhã vai ser um dia de muitos enfermos. Nós vemos aí pessoas noticiando que tem grupamentos de pessoas abrindo valas enormes, gigantescas, para colocar dentro dessas valas dezenas e dezenas de urnas de pessoas que serão futuramente contaminadas e serão mortas por esse vírus letal. E pessoas estão preocupadas, estão temerosas, estão angustiadas pelas notícias, pelas falácias. Mas Deus está dizendo para você outra vez, assim como disse aos discípulos, à igreja, Deus, ele tem uma palavra de refrigério, uma palavra de conforto, não para o mundo, porque o mundo não o quis, o mundo não o recebeu, mas a igreja, aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram, aqueles que estão seguindo as suas pegadas, aqueles que são edifícios de Deus, que são moradas do Deus eterno, ele tem essa palavra de conforto, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Oh, aleluia! Sabe o que é turbar o coração? É um coração em agonia, é um coração debaixo de uma severa tempestade. Isso é um coração turbado, é um coração preocupado. A palavra preocupado é uma palavra em conjunta, né? Pré-ocupado. Pré é uma coisa que intervém. Está preocupado com as coisas que haverá de vir no futuro, com os anúncios, com os acontecimentos. Mas a boa palavra de Deus para nós está dizendo: não se preocupe, não tenha medo, não se apavore. Não fique preocupado com aquilo que haverá de acontecer amanhã. Credes em Deus, mas credes também em mim. Por que credes também em mim? Porque Jesus foi o enviado por Deus. Jesus foi o enviado. Jesus é a ponte que liga a terra com o céu. Jesus é aquele que pega na mão do Deus o Todo-Poderoso
e pega na mão do vil pecador e faz uma reconciliação entre pai e filho, faz uma reconciliação entre criatura e o Criador. Sabe por que Jesus falou assim, ó, credes também em mim? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Sabe por que Jesus falou assim, credes também em mim? Porque foi ele que verteu a última gota do seu sangue no Calvário. Sabe por que ele disse, credes também em mim? Porque ele foi o único que morreu e ressuscitou. Se formos na Índia, nós vamos encontrar o túmulo de Buda. E vai ter alguns vestígios dos seus restos mortais. Se nós formos em Israel, na Terra Santa, nós vamos encontrar o túmulo de Maria e alguns vestígios dos seus restos mortais. Se nós formos lá em Roma, nós vamos encontrar o túmulo do apóstolo São Paulo, que era o apóstolo dos gentios, um homem versátil em poder. E nós vamos encontrar dentro do túmulo de Paulo os vestígios físicos de um cadáver. Mas se nós formos lá em Jerusalém, no túmulo que foi usado emprestado, porque ele não precisava de túmulo, era só para 3 dias, então ele pegou um empréstimo daquele túmulo. Nós vamos encontrar na entrada do túmulo, em 4 línguas, dizendo, ele não está aqui, mas ressuscitou, como disse. Credes também em mim, porque foi o único que morreu e ressuscitou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo assim, olha, na casa de meu pai tem muitas moradas, tem quarto para todos. Na casa do meu pai tem lugar para todos. Aqueles que me aceitarem na terra. Então não se preocupe. No céu tem morada para ti. Não se preocupe que na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus está dizendo assim, não tenha preocupação, porque tu vai para o céu. Lá no céu não tem vírus letal. Lá no céu não tem morte. Lá no céu não tem coveiros, não tem covas, porque todos viverão. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não houvesse, eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos o lugar. Sabe por que você não precisa ficar preocupado, ô cristão? É porque ele disse, olha, eu vou preparar lugar. Ele não está se referindo ao lugar céu. Ele não está se referindo ao lugar pátria. Porque este lugar, ele foi feito desde a fundação do mundo. Desde quando Deus criou Adão e Eva no Éden, este lugar, céu, já existia. Esse lugar pátria já existia. Mas Jesus está dizendo, não se preocupe porque eu vou preparar lugar para vocês. Sabe o que é preparar lugar? Era ele ir para a via dolorosa. Era ir para a rude cruz, o madeiro. Sofrer os meus pecados, sofrer os teus pecados. Sofrer as tuas maldições, as minhas maldições, as maldições de todo mundo. Se eu for e vos preparar lugar, quer dizer, eu vou passar por essa via dolorosa, eu vou enfrentar os chicotes romanos, que são ferozes. Tem 3 tiras nesses chicotes e na ponta do chicote tem osso de carneiro ou pedaço de chumbo. Eu vou enfrentar. Eu vou ser erguido no Monte Caveira, no Monte Calvário, no Monte Gólgota. Por fim eu vou morrer. Vão me colocar no túmulo. Mas ao 3º dia eu vou reclamar a minha vida e vou ressuscitar, para que vocês tenham vida e vida com abundância. Se eu for e vos preparar lugar, e eu quero te dizer que ele já foi. Ele já preparou um lugar para você no céu. Então não se preocupe. Sabe por que você não precisa se preocupar, não ficar agoniado, angustiado? É porque ele disse, eu voltarei outra vez e vou levar você para mim mesmo,
para que aonde eu estiver, você esteja também. Não se preocupe, porque ele vai voltar e ele vai te levar. Ele, Jesus, vai te sequestrar e levar para o céu, para que aonde ele estiver, você, eu, nós estejamos também. Sabe aonde é que ele está agora enquanto eu te falo? Sabe aonde ele está agora enquanto eu estou verbalizando a sua mensagem? Jesus está à direita de Deus Pai, com cetro de justiça nas suas mãos, vivo, ressurreto. E é para lá que ele diz que vamos estar também. Então não se preocupe, não tenha medo, não tema as más notícias. O seu coração esteja em Jesus, confiando. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.